Estamos juntos com você no nosso Papo Sintonia, nesse dia tão significativo, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, criado em 2007 pela ONU, instituído no Brasil pela lei que criou o Dia Mundial e o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo. É um dia hoje para lembrar e também promover conhecimento sobre o espectro autista, assim como as necessidades e os direitos das pessoas com autismo. No nosso bate-papo de hoje, eu estou aqui com a presença do Dr. Luan Guanais. Ele é médico neurologista infantil do Hospital Martagão de Esteira, neuropediatra, preceptor da residência médica de neurologia pediátrica do Martagão de Esteira, mas também atua em outras unidades importantes aqui de Salvador, como o Hospital Santa Isabel, o Ana Nery e o Hospital 2 de Julho. Seja bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite de hoje. Pois é, falar da importância desse dia, doutor Luan, porque é um dia de conscientização sobre o autismo. Ainda temos muitas barreiras para vencer, para avançar em relação a esse tema. Muitas barreiras, né? Então a gente vê hoje as famílias né, brigando por isso, né, por essa visibilidade que é super importante, que hoje é importante da gente pensar em quê, né, no diagnóstico precoce, né? Então quanto mais precoce a gente faz esse diagnóstico, melhores são os prognósticos dessa criança, né, diante do transtorno do espectro autista, fazer diante disso as intervenções cada vez mais cedo e com melhores resultados nesses pacientes. Então a gente começa aí com esse primeiro desafio, né, da subnotificação ou do diagnóstico tardio, porque como que a gente fecha o diagnóstico do autismo? Logo no primeiro momento, nos primeiros dias, né, de nascimento da criança, o autismo já fica evidenciado? Não. O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do desenvolvimento neurológico, né? Então, ele abrange 3 grandes áreas. Ele abrange um comprometimento na comunicação, né? Então, aquela criança que tem uma dificuldade de se comunicar, seja ela através da linguagem, da fala. Então, a gente pode ter pacientes com transtorno do espectro autista que tem uma linguagem desenvolvida, mas tem uma dificuldade de se comunicar com os pares, né? E também um comprometimento na socialização, né? Então, aquela criança que tem uma dificuldade em se socializar, né? Em se interagir com as outras pessoas. E o terceiro ponto são os comportamentos restritivos e ou repetitivos. Então, são as 3 grandes áreas em que o paciente vai abrir aí uma suspeita para o transtorno do espectro autista. Isso aí a gente vai notando ao longo do desenvolvimento dessa criança. Então, o teste do pezinho não identifica autismo e o espectro autista. Não. O diagnóstico é clínico, tá, né? Então, a gente não tem um exame específico para fazer o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Então, o diagnóstico é estritamente clínico, né? Então, diante dos sinais e sintomas que essa criança apresenta ao longo ali por volta dos seus 3 primeiros anos de vida. A gente já tem, claro, alguns sintomas que são precoces, então ali por volta dos seus 6 meses de idade já começa a aparecer algumas questões que os pais já começam a se identificar. Por exemplo? Então, aí, por exemplo, uma dificuldade da criança interagir com essa mãe na amamentação, né? Então, a criança, quando amamenta, ela olha para a mãe. Ela tem uma interação, mesmo muito pequena, já tem uma interação, ali uma participação com essa genitora, com essa mãe. Além disso, o sorriso social. Então, aquela criança que não tem um sorriso social evidente, aquela criança um pouco apática, muito parada, ou uma criança que é extremamente estressada, né? Chora demais. Então, a gente tem esses 2 extremos, daquela criança que é muito paradinha e aquela criança que é muito estressada também. Então, a gente já tem aí sinais clínicos por volta dos 6 meses de idade, vindo aí para essa criança que vai ligar o que a gente chama de sinais de alerta. E nesse momento já é possível fazer algum tipo de intervenção? Ou seja, claro, pode ser confundido, não, ela é mais quietinha, ela é mais tranquila, puxou o pai, puxou a mãe, pode ter esse tipo de fala, e aquele pai ou a mãe mais atenta pode, não, tem algo errado, relatar isso para o profissional que está acompanhando, e os profissionais de saúde já estão também preparados para, ao ouvir uma fala como essa, considerar e já começar ali uma investigação. Já dá para fazer uma investigação de 6 meses de Não vida? seria uma investigação, mas seria uma intervenção. Então, assim, é o papel do pediatra hoje fazer essa intervenção, então orientar essa família, esses pais, a fazer uma intervenção precoce, seja ela através de uma estimulação em casa, né?
da maneira do brincar, né? Então, hoje a gente tem a questão das telas hoje, que a gente tem aí uma exposição dessas crianças às telas, então isso é um dado muito importante, que a gente precisa estar orientando aos pais de evitar o uso das telas até os 2 anos de idade. Então, até os 2 anos de idade, o que a gente preconiza é 0. Porque né? isso vai o quê? Dificultar essa observação, pode mascarar essa condição? Perfeito, exatamente. Então, isso acaba mascarando isso e levando a criança também a atrasos, né? Então, a criança que é exposta a muita tela, a muito eletrônico, é uma criança que está com uma grande predisposição a ter um atraso de linguagem, né? Então, não necessariamente pode ser o transtorno do espectro autista, mas isso pode mascarar, né? Então, isso pode dificultar a gente, num diagnóstico precoce, fazer uma intervenção também precoce. Quando seus 6 meses, né, de vida, essa criança já pode demonstrar aí sinais do espectro autista. Vamos às causas. Qual foi a causa? Então, quais são as possíveis causas para o autismo? A gente não tem uma causa estritamente ligada ao transtorno do espectro autista. Hoje a gente tem a questão da epigenética, então hoje a gente tem a causa genética aí como uma grande precursor, né, alinhado a uma das linhas de pesquisa hoje. Fatores ambientais, fatores maternos. Então, hoje a gente pensa muito nas questões já da geração dessa criança. Então, hoje, por exemplo, fertilização in vitro é um fator de risco, uma gestação conturbada, em que essa mãe tem algumas comorbidades, então hipertensão, diabetes, problema tiroidiano, o parto em si, né? Então, a prematuridade é um fator de risco para se desenvolver o transtorno do espectro autista, né? E o desenvolvimento dessa criança, alimentar. Então, a gente tem umas questões aí que são tidas como fatores de riscos, mas não como causa específica do transtorno do espectro autista. Então é possível que não tenha ninguém, nenhuma família, nenhum histórico familiar e de repente apareceu na determinada família uma criança com espectro autista. Correto, pode sim. Então pode ser daquela geração para frente, a gente ter uma geração que tenha novos casos, né, do transtorno do espectro autista, e não necessariamente de uma geração anterior a essa criança, né, ou dos pais, ou dos avós, ter casos semelhantes relacionados ao transtorno do espectro autista. E qual tem sido então a triagem, a abordagem, no momento que se descobre, que se percebe, aqui em Salvador, a começar do próprio Martagão, que tipo de acolhimento, de assistência é dado tanto à pessoa faz parte desse espectro autista, e vamos explicar o que seria isso, esse espectro autista, e também os familiares, né, que precisam desse suporte. Eu falo hoje que, assim, a gente tem uma questão muito envolvida, né, então a gente tem a questão, o papel da família em si, né, então a família hoje, então o que eu falo, ouçam as mães, né, então a mãe, ela tem um papel super importante em detectar que essa criança tem algo diferente. Então, a gente precisa ouvir essa mãe. O segundo ponto é o pediatra assistente, né? Então, o profissional de saúde que acompanha essa família, que acompanha essa criança, tem um papel super importante de identificar esses sinais e sintomas precoces, porque a gente tem ainda uma cultura de que, essa criança tem um tempo dela falar, né? Então, a gente precisa quebrar esse paradigma e falar que não, essa criança tem atraso, essa criança precisa fazer uma intervenção precoce. Então, chegou ali por volta de 1 ano de idade, uma criança que não fala mamá, papá, dadá, é um sinal de alerta super importante, encaminhar para um fonoaudiólogo, encaminhar para uma equipe multidisciplinar, né, a depender do que essa criança tem. Hoje a gente tem um pródromo muito importante para a gente pensar também no transtorno do espectro autista, um atraso motor, né? Uma criança que tem uma dificuldade para andar, para engatinhar, para sentar, então a gente precisa intervir, iniciar uma fisioterapia motora, encaminhar para essa equipe multidisciplinar. E outro papel que é super importante também é a escola, né? A escola hoje, ela é um precursor muito importante para o diagnóstico precoce. Então, muitos pacientes, quando chegam para mim, não foi muitas vezes o pai ou a mãe que detectou esses sinais e sintomas, né? Mas sim a escola, que ali durante a introdução escolar dessa criança, ou o professor ou assistente escolar, acaba identificando que aquela criança tem algo diferente ali, alerta esses pais realmente buscam auxílio ali por volta dos seus 2, 3 anos de idade, que hoje a gente tem uma introdução escolar um pouco mais cedo, né? Então, o transtorno do espectro autista, o TEA, né, como é conhecido, aparece na infância, já vimos aqui, às vezes muito cedo, já nos 6 primeiros meses de vida já é possível identificar alguma condição, mas eles tendem a persistir na adolescência, também na fase adulta, e tem até casos de pessoas que só foram diagnosticadas já adulta como autista. Sim, sim. Hoje a gente sabe que o transtorno do espectro autista ela não tem cura, né? A gente tem intervenções para suavizar esses sintomas, né? Esses sinais e sintomas. Então, muitas vezes, a depender da gravidade, né? Que é uma criança que não teve uma intervenção precoce, mas que
é um TEA nível 1, então a gente tem 3 níveis hoje, TEA nível 1, nível 2 e nível 3, que é de acordo com o nível de suporte que essa criança, esse adolescente necessita. Então, muitas vezes é um adolescente que é um TEA nível 1, que passou despercebido ali na infância, né, são sinais, sintomas muito superficiais, em que tem aquele paradigma, né, de que é o tempo dela falar, é o tempo dela interagir, ela é uma criança mais tímida, principalmente menina, né? Então, menina é mais tímida, menina é mais calada, né? E não necessariamente. Tem esse dado, se é mais em meninos ou meninas que aparece? Sim, hoje tem uma prevalência maior em meninos, né? Então, normalmente 1 para 4 meninos, então a gente tem uma prevalência realmente maior em meninos. E também tem essa prevalência com relação à questão classe social, a questão financeira, social, que esse meninos também é um aspecto que vai ter impacto? Tem impacto. Então, assim, a gente tem um custo elevadíssimo no tratamento dessas crianças, né? Então, assim, quanto menor a renda per capita dessa família, maiores são, pior é o prognóstico dessa família, dessa criança que tem um transtorno espectro autista. É uma criança que não necessariamente vai ter uma intervenção precoce, uma intervenção realmente que a gente fala de um suporte adequado ao longo dessa vida. Então, temos o grau 1, que pode passar ali, né, sem precisar de intervenção, depois o grau 2. Quais seriam os sinais e sintomas que aparecem para quem está nessa faixa? Na verdade, os níveis, eles não são relacionados aos sinais e sintomas, são relacionados ao nível de suporte, né? Então, o nível 1 é aquela criança que precisa de um suporte leve, né? Um suporte com poucas terapias, não necessariamente uma coisa mais intensiva. Nível 2 é que realmente já precisa de um suporte mais substancial, um pouco mais englobado com outras, com a equipe multidisciplinar um pouco mais ampla. E nível 3 já é um nível de suporte muito importante, em que esse paciente, essa criança, ela tem um comprometimento social, comunicativo bem importante, bem evidente. Em relação às suas funções também, uma criança que está no nível 3, por exemplo, ela consegue se alimentar sozinha, fazer suas atividades, né, cotidianas, que uma criança dita normal faria, ela faz também, ou ela vai precisar o tempo todo dessa presença? Nem todos os pacientes. Então, por isso o próprio nome diz, né? Transtorno do espectro autista. Então, é um espectro. Então, cada criança é cada criança. Claro que a gente pensar em uma criança nível 3 de suporte, é uma criança que tem uma funcionalidade realmente mais comprometida. Então, nem necessariamente vai conseguir tomar um banho só, vai conseguir comer sozinha, vai conseguir ir para a escola, né, sozinha. Então, ela vai ter realmente uma necessidade de um suporte de um adulto ali 24 horas por dia. Então, nós estamos nesse mês de abril, que é um mês de conscientização, porque a sociedade precisa se abrir mais. Temos, inclusive, alguns símbolos, né? Às vezes a gente vê alguma criança com o símbolo do infinito, com aquela... quebra-cabeça. O quebra-cabeça, né? Ali é uma forma de identificar. Às vezes a pessoa não entende, mas por que passou na minha frente? Essa mulher passou com essa criança na minha frente em determinados espaços? O que está acontecendo? Então, como a sociedade pode também identificar e qual é o comportamento esperado, né, que precisamos ter em relação a essas pessoas? Quando você acompanha uma família que tem uma criança com transtorno espectro autista, é bem evidente esse discurso, né, de que é uma sociedade que ainda precisa abrir essa cabeça, né, tirar esse paradigma, tirar esse preconceito diante de uma criança com transtorno espectro autista. Então, muitas vezes, a mãe chega para mim e fala assim, doutor, eu estava numa fila do mercado e minha criança, ela não consegue esperar a fila do mercado. E muitas vezes, as pessoas que estão ao meu redor olham para a gente com aquele olhar de julgamento, de que é uma criança, mal criada, mal educada, né? Então, isso acaba levando a esse preconceito e fazendo o quê? Restringir essa família. Então, muitas vezes, a mãe, ela já tem uma restrição de levar essa criança para o mercado, de levar essa criança para o shopping, com então, aquele medo, aquele receio, exatamente, com aquele receio de que as pessoas vão julgar essa criança, né? E não entende que ela é uma criança que está dentro do espectro, que precisa realmente de um suporte, de um auxílio, inclusive, da sociedade, para que a gente consiga inserir essa criança de uma maneira adequada, de uma maneira igualitária, igual às outras crianças. Com relação ao tratamento, não tem cura, mas esse controle, esse acompanhamento, uma criança, uma vez diagnosticada em tempo hábil, tendo o devido acompanhamento, qual é a expectativa de vida, de relação, de desenvolvimento dessa pessoa? Hoje a gente não tem uma medicação específica, né? Então, assim, o ideal é que a gente fosse igual um tratamento
para outras doenças que existe um remédio específico para aquilo, né? O tratamento hoje é não farmacológico, então é terapia. É uma terapia multidisciplinar. Fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, né? Fisioterapia, estimulação precoce, né? Então, isso é de acordo com o nível de suporte que essa criança vai se apresentar. E, realmente, o prognóstico vai ser de acordo com a intervenção precoce. Então, quanto mais cedo eu faço essa intervenção precoce, essa equipe multidisciplinar consegue trabalhar com essa família, com essa criança, de uma maneira global, né? Não necessariamente só dentro da clínica, mas também em casa, na escola, na sociedade, a gente consegue ter uma criança aí com um bom desenvolvimento, um prognóstico realmente com melhores resultados. Então precisa ter muita resiliência, né, por parte dos pais, da família, pai, mãe, de toda a rede de apoio dessa família para que ela mantenha esse tratamento, que ela seja também estimulada e tenha o suporte para levar para essas multiterapias, né, para que a resposta seja melhor. E hoje no Martagão, o que elas têm? Além da consulta com o neurologista, como é que essas pessoas têm sido atendidas lá? E para quem quiser ser atendido também, está precisando do atendimento, como que o Martagão hoje acolhe essas crianças com autismo? O hospital hoje, o ambulatório do hospital, ela atende os pacientes com transtorno do espectro autista, mas também outros pacientes com outras comorbidades, né? Então, epilepsia, doenças neurodegenerativas. Então, o foco do ambulatório do hospital não é só o transtorno do espectro autista. Hoje a gente tem um CRETEA, que é o centro, né, de referência para os pacientes com transtorno do espectro autista, e ela é via regulação, né? Então, é via estado que acaba fazendo essas marcações desses pacientes. Então, a gente não tem o acesso desses pacientes para os atendimentos médicos e de equipe multi através de regulação. Esse centro hoje funciona onde? Ou seja, para estar lá, ser cadastrado e acompanhado por esse centro especializado, precisa passar pelo processo de regulação. Precisa, isso não é porta aberta. Não é porta aberta, não. Então, essa família precisa, primeiro, buscar quais terapias essa criança precisa ser feita, os encaminhamentos, buscar a prefeitura bairro e, através da prefeitura bairro, precisa fazer um encaminhamento para marcação. Ela precisa ter que ter um relatório, um diagnóstico já ali estabelecido para poder ter acesso a esse serviço? Ao CRETEA, sim. Então, ela precisa já ter esse diagnóstico, encaminhamento através de relatórios das requisições. Pois é, para que ela possa ser acompanhada. O que dizer, então, né? Nesse mês de abril, nesse dia de hoje, esse dia mundial, então estamos diante de um desafio, de uma situação que não é da Bahia, não é do Brasil, mas é o mundo, né? Vive com relação. Então, estamos tendo mais casos, o que a medicina vem observando, os estudiosos desse assunto, tem aumentado mais o número, tem alguma razão para esse aumento, né? Os tempos de hoje, modernos, têm levado mais ao diagnóstico de autismo? Temos algumas questões, né, que desenvolvem isso. Então, assim, há 5, 10 anos atrás, a gente tinha uma prevalência aí, mais ou menos, de 1 para 128, né? Antes da pandemia era 1 para 64. Então, hoje está 1 para 36. Então, está cada vez mais frequente, né, a prevalência do transtorno do espectro autista. A gente sabe que no Brasil a gente não tem dados tão precisos como nos Estados Unidos, né, que o CDC, que é a agência que gerencia isso lá, acaba tendo uns dados mais precisos em relação a isso. Mas, pelo que a gente percebe aqui, parece ser realmente uma prevalência parecida com de lá. Inclusive com a idade de diagnóstico, né, que aí está por volta ainda dos 4 anos, que é uma idade muito tardia. Para essa prevalência estar cada vez mais frequente, algumas questões são muito importantes. Então, primeiro, a informação da família, dos pais e da escola, né? Então, hoje as pessoas estão mais informadas, estão mais cientes, né, do que se engloba o transtorno do espectro autista. Então, isso faz com que a família busque mais cedo isso e busque realmente um tratamento. Então, aqueles pacientes que muitas vezes, hoje, como você falou anteriormente, né, de adultos que está tendo diagnóstico, então, que lá atrás já teria esse diagnóstico e muitas vezes não se buscava por conta disso. Exatamente. Falta da informação, né, dessa relação realmente. Reconhecer, né, hoje até pessoas públicas, atrizes, têm dito, eu faço parte do espectro autista, e que era difícil, às vezes, até reconhecer isso pelo estigma. Hoje as pessoas estão mais abertas a Exatamente. Então, hoje o que tinha antes, né, inclusive, de diagnóstico era muito relacionado a transtornos mentais, né, então a esquizofrenia, então era um estigma muito grande, né, então essa sociedade jogava muito, inclusive, se você for buscar a história do transtorno espectro autista, era aquela criança que ficava enjaulada. Né? Então era uma coisa muito importante, e hoje nós temos aí grandes nomes da sociedade, né, de cientistas muito importantes, empresários muito importantes que têm um transtorno espectro autista e que conseguiam realmente
trilhar esse caminho aí, vencer e fazer uma faculdade, casar, ter filhos, e que é isso que a gente busca, né? Que assim, fazer uma intervenção precoce para que a gente consiga inserir essa criança na sociedade de uma maneira adequada, igual às outras crianças. A palavra é esperança, né? Não desanimem. Nesse dia de hoje também é para trazer esse fôlego de esperança. Existe unidade de atendimento, centros especializados. Hoje se fala mais sobre o assunto e realmente não é um diagnóstico de exclusão, de eliminação da vida social. Quem está no espectro autista, cada um no seu grau de necessidade de atendimento, mas encontra aí hoje apoio, graças a Deus. Precisa melhorar ainda cada vez mais, né, Luan? Exatamente. Então, o que é importante da gente trazer para essa família é buscar exatamente isso, o diagnóstico precoce, a intervenção precoce, não desistir, né, e vencer esse paradigma, esse preconceito da sociedade e fazer você abraçar esse seu filho com esse diagnóstico, a partir disso aí fazer a intervenção. E quando reconhecer alguma criança, né, tá lá no seu bairro, na sua escola, em algum lugar, com aquela corrente, né, com o quebra-cabeça, ali tem indicação de autismo. E não necessariamente mesmo com o colar, né, de identificação. Mas se você está diante de uma criança que é realmente um pouco mais agitadinha, tem uma dificuldade maior de interação, a gente tem quebra esse paradigma. Pois é, esse olhar mais de mais amor, de mais acolhimento e menos julgamento. Obrigada. Então, eu conversei com o Lang Banais, médico neurologista infantil do Hospital Martagão de Esteira, falando aqui nesse dia tão importante de conscientização do autismo. O Em Sintonia de hoje fica por aqui. Obrigada, Marquinhos. Recomende essa entrevista para que outras pessoas também possam ver e se conscientizar. Beijo grande, até a próxima. Em Sintonia. Com o novo Enoprobiótico, depois de cada ida ao banheiro, você se sente assim. Tome diariamente e ajude a regular sua flora intestinal com a triplação do novo Enoprobiótico. O Eno que cuida do seu número 2. Estamos, sim, juntinhos com você aqui em mais um Papo Sintonia pela sua 106 FM e juntos para celebrar um dia, um momento muito especial das nossas vidas. Nós estamos aqui hoje em celebração também, em ação de graças. No nosso Papo Sintonia de agora, nós vamos conversar com a irmã Edith Kozen. Ela, que é irmã Paulina, está aqui com a gente hoje para falar desses 70 anos da presença de Paulinas na livraria. Também com Alex Souza, que é da equipe de promoção e de marketing aí da livraria. É um momento festivo, é um momento celebrativo e que bom também que a gente faz um pouco parte dessa história, porque o programa Em Sintonia tem também realizado algumas atividades aí na Livraria Paulinas. Mantemos o nosso grupo, né, permanente de biodança, inclusive, que vai estar também participando das atividades de celebração desses 70 anos. Então, é um momento para celebrar. Sejam bem-vindos. Bom dia, irmã Edith. Bom dia, Alex. Grande prazer recebê-los aqui no programa Em Sintonia. Bom dia, Patrícia. Uma alegria muito grande poder falar aqui com você, com todos os seus que participam dessa rádio imensa aqui da Bahia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio Cardeal. Exatamente, a nossa Cardeal FM. Irmã, pessoal, que se aproxime um pouquinho mais aí da entrada do som, para a gente te ouvir um pouco melhor. Então, são 70 anos, e claro que o nosso público, nossos ouvintes, ficam curiosos em saber como tudo começou, como é que foi a chegada das Irmãs Paulinas aqui na Bahia, as Irmãs Paulinas que têm como carisma a comunicação. Então, primeiro falar um pouquinho dessa organização, né, dessa instituição, desse carisma voltado para a comunicação, o fundador também e como vocês chegaram aqui na Bahia. Bem, nossa congregação começou em 1915 com o fundador padre Tiago Alberione e a cofundadora irmã Tecla Mello. Começou lá na Itália. E aqui no Brasil vieram em 1931 a irmã Dolores Baldi e a irmã Stefanina Tilari. Então, participaram sempre aqui. Nós fomos a primeira nação fundada fora da Itália. Essa é uma alegria muito grande para nós. E sempre com esse objetivo, evangelizar, comunicar Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, através dos meios de comunicação social. Então, nossa missão sempre foi entrosada e colaborando sempre com a igreja, mas sempre com essa finalidade
de apresentar Jesus Cristo, mestre, caminho, verdade e vida, a todas as pessoas que estão aqui vivendo no nosso século. A igreja, né, que atinge os seus fiéis, faz também o seu trabalho de evangelização, além dos templos, além daqueles espaços ali fechados, mas atinge também um número muito maior através dos espaços de comunicação, quer sejam nas publicações, né, literárias, que aí a livraria, a editora Paulinas também traz, são conteúdos maravilhosos através de seus livros, mas em várias épocas, e a comunicação acaba sendo um desafio, né, Mãe Edith, também Alex, porque é algo que se renova, a cada hora tem uma novidade. Então, viver essa vocação da comunicação é se desafiar a todo tempo, porque agora mesmo nós estamos vivendo a era da comunicação digital, das redes sociais, e é uma adaptação constante. E ao longo desses 70 anos, foi assim que vocês viveram, se adaptando, se abrindo às novidades, e implementando também as novidades no carisma da comunicação de vocês? É verdade, Patrícia. E uma coisa que foi muito forte, assim, nas primeiras irmãs que vieram aqui para Salvador, que era a irmã Amália, Amália Bernardini, da Itália, já falecida, e a irmã Jandira Del Bem, com 96 anos, e ainda vive até hoje. E elas vieram com muito entusiasmo, com muita coragem, e especialmente com muita fé, e foram acolhidas aqui pelo Dom Augusto Álvaro da Silva, que era o bispo na época, e por todas as pessoas aqui do povo. E no início ficaram no Colégio São José, com as irmãs hospitaleiras, depois ficaram nas irmãs das Mercês, das Ursulinas, e foram se adaptando, né? E quem nos ajudou muito mesmo foram os beneditinos. E o Dom Mauro dos beneditinos, ele nos ajudou, fez com que a dona Henriqueta Catarina pudesse nos oferecer umas salas para fazer a primeira livraria, e a dona Henriqueta, com muito carinho, nos emprestou por 6 meses. Depois acabaram ficando 8 anos. Que lindo, né? Essa interseção, essa interligação desse espaço também emblemático e tão importante para a vida da nossa cidade, da vida cultural e também da vida religiosa, que é o Instituto Feminino da Bahia. Eu não sabia, né? Acredito que muita gente não sabia dessa curiosidade, que o trabalho da Livraria Paulinas aqui em Salvador começou lá, em uma sala. A dona Henriqueta, ela era além do seu tempo e trouxe, né, essa oportunidade, e hoje a gente pode desfrutar ao longo desses 70 anos de ter Paulinas Livraria aqui com a gente. É um orgulho. Depois que a dona Henriqueta teve que fazer uma reforma lá, então nós fomos para a sala, em 2 salas na Igreja do Rosário, por alguns meses, e depois, na década de 60, adquirimos o prédio onde nós estamos atualmente, demoliram tudo, que era um casarão antigo, e fizeram essa livraria que estamos até hoje. E graças a Deus já tivemos que fazer várias reformas, e sempre teve mudanças, né? Mas graças a Deus até hoje, enfrentando muitos desafios, porque na época, quando essas irmãs chegaram, o povo tinha muito analfabetismo aqui na Bahia, como em todo o Brasil, né? O povo também era mais pobre, então foram desafios assim enfrentados diariamente, mas graças a Deus venceram e sempre colaboraram com a igreja no planejamento da arquidiocese, depois mais à frente na missa da TV. A irmã Patrícia, que é muito lembrada, ela ajudou muito na Rádio Celso, na Rádio dos Padres Paulinos, e além disso ela deu aula na faculdade católica, é lembrada até hoje por aqui. E estamos, assim, enfrentando desafios, mas sempre em frente. É verdade, a irmã Patrícia, né, a irmã Paulina, que fez história aqui também, a história da Rede Excelsior da Bahia, também se confunde com a própria história da Livraria Paulina, sempre foi uma parceira ou comercial ou também nas nossas atividades, e a irmã Patrícia, que até hoje muitas pessoas até confundiam comigo, e a irmã Patrícia, conta do legado que ela deixou aqui, uma lembrança com certeza muito marcante das Paulinas aqui na nossa rádio. Mas Alex e Paulina,
Paulinas, claro, já seria muito grande por tudo que faz, nas publicações, nesse espaço maravilhoso, porque não é só uma livraria, gente, é uma família acolhedora, todas as pessoas que trabalham aí, trabalham com muito amor, e quando a gente entra na livraria para adquirir algum produto, a gente recebe toda essa energia positiva que o espaço transmite. Mas é também um espaço onde as pessoas podem utilizar para as suas próprias atividades. Nós temos um auditório aí maravilhoso, nós temos salas que podem estar disponíveis também para aluguel. Então, você que trabalha aí com marketing, com a promoção, a Paulina, esse espaço também tem sido um local para agregar outras pessoas. Quantos cursos, né, quantas palestras acontecem aí nesse espaço? Ô, Patrícia, é o seguinte, desde a reinauguração da Paulinas Livraria, que foi no ano de 2017, né? Nós estamos oferecendo vários cursos. De lá para cá, graças a Deus, o auditório, as salas, conforme você citou, vem sendo bem procurado. Claro que a pandemia veio para marcar, de uma certa forma, né? Então, de lá para cá, a gente está lutando para que as pessoas voltem para o espaço físico, porque o virtual, como você falou, né? As redes sociais, o digital em si, ganhou espaço na comunicação. Mas nós continuamos oferecendo, sim, cursos, formações na área de educação, de religião, catequese, liturgia, saúde e bem-estar, conforme você já tem parceria conosco. E, inclusive, eu quero aproveitar um pouquinho para fazer uma propaganda. Claro. No dia 13 de abril, vamos estar oferecendo, né, em virtude do mês de abril ser dedicado também à questão do autismo, vamos estar oferecendo um mini curso no sábado, dia 13, que vamos tratar a temática do TDAH. Então, quem desejar conhecer mais a temática, aprofundar mais, para mães, pais, professores, estudantes, vamos estar oferecendo no sábado, dia 13. Então, entre em contato com a gente, que a gente dá maiores informações. Maravilha. Então, gente, é um espaço que você que está ouvindo aqui agora, você que tem as suas atividades, você que é um profissional liberal e quer realizar seus cursos ou fazer uma palestra, um espaço no centro da cidade, bem localizado, ali próximo ali da estação do metrô, do centro. Então, um espaço que realmente vale a pena e com certeza vocês vão ter um local aconchegante, com muito carinho, com uma equipe aí realmente de excelência atendendo. Então, a Livraria Paulinas, para você que não sabia, tem esse auditório e tem também as salas para atividades que podem ser utilizadas. Mas, irmã Edith, agora tantos desafios, né? A pandemia foi um desafio grande, ainda tem sido um desafio. Viver de publicação, dessa comunicação, não tem sido fácil. Então, como é que vocês têm enfrentado tudo isso? Quais são os grandes desafios que vocês hoje têm enfrentado para manter essa vocação da comunicação e viver também esses novos tempos? Olha, Patrícia, uma das coisas complicadas que a gente vê hoje, porque a juventude, muitas pessoas só querem olhar o celular, né? Tudo aí no celular. Então, esquece um pouco do livro, não é a mesma coisa, né? Mas a gente vê que não estão dando mais aquela importância que se dava anos atrás. Então, é bastante difícil nesse sentido e vamos ter que lutar e trabalhar bastante, fazer com que o povo volte a ler o livro, porque é outra coisa quem lê um livro, e eu acho que para ajudar na mente, no desenvolvimento cultural, ler um livro é diferente do que só ficar olhando no celular, não é? Exatamente. Carimã, conta para a gente um pouco qual é o sentimento, né, que toma o coração de vocês, das irmãs que ainda estão aí nesse trabalho na frente, mantendo aqui essa congregação aqui na Bahia, 70 anos. Qual é o sentimento em poder celebrar essas 7 décadas de presença na Bahia? Quais foram os momentos marcantes e qual é o legado também que vocês deixam para a gente? O nosso sentimento é de gratidão por todas as pessoas que sempre nos ajudaram, colaboraram, estiveram acolhendo a nossa missão aqui na nossa livraria, seja também os trabalhos apostólicos fora da livraria, nas paróquias, nas fábricas, em tantos outros lugares que sempre tivemos, né? Então, o nosso sentimento primeiro é de gratidão, de reconhecimento por tudo o que o povo sempre colaborou e acolheu nossa missão. E também de muita esperança,
porque a esperança sempre nos motiva, nos ajuda a levar a missão em frente, e sempre também nessa confiança em Deus, que vai continuar nos protegendo, que vai continuar nos abençoando, fazendo com que nós possamos continuar oferecendo nossos espaços, oferecendo nossas possibilidades, oferecendo tudo que podemos ainda dar. E esperamos que possamos dar bastante, né? Com certeza, né? Vida longa aí a congregação e a Livraria Paulinas. Então, esse legado, né, de amor, de evangelização, de fé, compromisso, papel também importante, né, Alex e irmã, na educação. A Paulinas também presente aí nas escolas, em espaços, né, culturais de educação, como a Bienal, como as feiras de livro. Vocês sempre estão presentes aí, levando as publicações e fazendo esse trabalho juntamente, em parceria também com os autores e com as escolas, não é isso? Verdade, Patrícia. E às vezes as pessoas, quando olham para a marca Paulinas, né, às vezes só enxerga a Paulinas religiosa. Claro, isso perpassa em toda a família paulina, né, toda a publicação. Mas nós alcançamos também na área de educação, formação de professores, formação de alunos, né? Temos parcerias com colégios, algumas faculdades, assim, pela publicação que nós temos de paradidáticos, claro, há livros na linha científica também, né? Podemos assim dizer, publicações de teologia, filosofia, dentre outras. Mas tem também uma ala muito grande, que é os livros na linha de paradidáticos, né? De formação para estudantes, alunos e também professores. Como falava agora naquele momento atrás, que brincava como propaganda, nós temos também várias publicações na área de inclusão, e é bem procurado. Na área de inclusão nós temos várias publicações para formação de professores e também de pais, né, e familiares. Maravilha. E agora eu queria que vocês falassem, né, dessa programação maravilhosa, a celebração dos 70 anos de Paulinas na Bahia, programação que começou ontem, né? Na verdade, é um ano todo comemorativo, mas ontem já tivemos aí um momento especial, cultural. Hoje, logo mais, né, daqui a pouco vai estar acontecendo também essa palestra, Os Pilares da Saúde Mental, com essa roda de biodança, com a professora Rita, mas tem muito mais. Amanhã é um dia especial de celebração. Conta pra gente, façam aí o convite. Amanhã nós teremos a presença de Dom Sérgio Rocha aqui na nossa livraria, e às 9 horas teremos a celebração da Eucaristia com Dom Sérgio, para agradecer a toda a presença de todo mundo sempre aqui na livraria e pedir a Deus que Ele continue nos assistindo, nos ajudando e abençoando. Então, amanhã... Pronto, Patrícia, né? Sim, amanhã, não, só reforçando, então amanhã, missa, 9 horas, presidida pelo cardeal Dom Sérgio da Rocha. Então, momento celebrativo, gente, todo mundo convidado, 9 horas da manhã, essa celebração. Mas a programação continua, não é, Alex? Isso, na verdade, na quinta-feira vamos fazer um momento de oração na livraria também, a partir das 10h30, juntamente com os cooperadores paulinos, são, na verdade, leigos e leigas, que bebem na fonte, né, vamos dizer assim, bebem da espiritualidade paulina, e aí vamos fazer esse momento durante a manhã, aqui na livraria eles vão estar durante o dia, mas durante a manhã vamos focar mais nesse momento orante. E na sexta-feira vamos fazer uma exibição de um filme, na verdade será às 14h30, da sexta-feira à tarde, um filme que vai falar um pouco sobre a cofundadora da família paulina, das irmãs paulinas, né? O filme da irmã Tecla Merlo, aquela que acreditou. Então, a gente convida desde já, será gratuito. Aliás, a programação toda da semana, ela está sendo gratuita. Maravilha, um super programa, gente, para tarde de sexta-feira. Olha que lindo finalizar essa semana tão mágica de comemoração de 70 anos com esse Cine Paulinas, filme Tecla Merlo, aquela que acreditou. 2h30 da tarde, toda a programação gratuita. Então, passei lá pelas Paulinas essa semana festiva, comemorativa, amanhã com a celebração, também na quinta-feira, com esse momento de oração às 10h30, visite esse espaço, leve também um presente, né, porque a Paulina está em aniversário, mas você pode presentear outras pessoas também, com um brinde, com um livro, com algum objeto, tem tanta coisa linda lá que você pode entrar em contato. Então é isso, são 70 anos de celebração, com um legado lindo, queria que a irmã também pudesse falar um pouco para a gente,
qual é a mensagem, né, do fundador, a grande mensagem que ele quer deixar para todos nós nesse tempo que nós estamos vivendo, sobretudo? Patrícia, para o nosso fundador, as livrarias são como templos, como se fosse uma igreja que proclama, que apresenta a palavra de Deus, e quer ser um local de encontro, um local de oração, um local de agradecimento, um local de diálogo, um local assim, bem feliz, bem alegre. Então, o nosso fundador sempre dizia: tenham na livraria como se fosse uma igreja, como se fosse um templo de Deus para difundir, para apresentar Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, que primeiro precisa ser vivido por cada filha de São Paulo para apresentá-lo plenamente para os outros. Não deixa de ser, né? Realmente um lugar sagrado, uma livraria cada vez mais, como esses espaços estão sendo cada vez mais desafiados a manter. Então, ter hoje, gente, uma livraria na cidade com 70 anos é histórico, é um marco, é algo que a gente precisa valorizar, que a gente precisa honrar e fortalecer, para que continue muito mais tempo com presença. Isso marcou toda a nossa vida, a nossa infância, a nossa adolescência. Quem não tem aí uma lembrança marcante, eu acredito que se a Livraria Paulinas, vocês levantarem isso e perguntarem às pessoas que relação você tem com as Irmãs Paulinas, com a Livraria Paulinas, como é que marcou a sua vida. Com certeza alguém teve um livro, teve um cartãozinho, teve algo com a marca Paulina na sua vida. Impossível ter passado aqui durante 70 anos e não ter tido esse contato. Então, que a gente possa celebrar, parabéns por esses 70 anos, pela resistência, por todo o trabalho da equipe, por cada funcionário, quem está na linha de frente, as irmãs, mas cada funcionário ali também, irmã, acredito que foi importante e deixou também a sua marca ao longo desses 70 anos, não é isso? Verdade. Cada colaborador é mais do que um colaborador, é um irmão, é uma irmã que está ao nosso lado divulgando essa palavra de Deus. Pois é, então por isso que é um momento realmente de festa e de celebração. E para finalizar, quem tem sentido no coração, a gente sabe que hoje em dia está mais difícil, né? As novas vocações, as pessoas que estão querendo caminhar também com uma vida consagrada, mas para quem sente no coração que tem a vocação da comunicação e gostaria de se dedicar, de ser uma irmã paulina, como isso é possível? Como é que isso ainda hoje é possível? Pode entrar em contato conosco, nós temos uma equipe de várias filiais que acompanham todas as jovens e sempre se faz logo um caminho e tem toda a possibilidade de primeiro conhecer a congregação, para depois fazer uma experiência, viver uns dias com a gente, para depois ingressar, se for da sua vontade e a vontade de Deus. E quem não quiser ser diretamente uma irmã paulina, pode se tornar também um colaborador, não é, Alex? Tem também essa modalidade de ser um apoiador do trabalho. Isso, na verdade, cooperador. Cooperador, nome certo. Isso, cooperador. O cooperador, ele participa da nossa parte de espiritualidade, da nossa missão. É todo um trabalho assim, que são inseridos aos poucos, com muita alegria, com muita força, que dá tudo muito certo. Já temos dado mais de 15 anos os cooperadores aqui conosco. Então são os cooperadores paulinos para o Evangelho. Então, quer seja uma irmã paulina, participar diretamente da congregação, ou sendo um cooperador paulino, está aí o convite feito. E para todos, né, que estão nos ouvindo agora, que querem celebrar junto com vocês. Então, nós temos aí 2 minutinhos finais, já agradecendo aí o Alex por essa fala, deixa aí a sua mensagem final, o seu recado final, e depois também a mensagem final da irmã Edith. Não, nós queremos agradecer, como a irmã Edith falava, só gratidão mesmo. Eu já completo aqui na Paulinas 12 anos, agora em abril. Gratidão pela oportunidade. E dizer a todos e a todas, né, que estão nos ouvindo, venham para a livraria, não deixe esse momento passar. Certamente as redes sociais, o digital, tudo já influenciou nas nossas vidas, mas o físico também faz parte, né? Então a livraria está aqui de portas abertas praticamente todos os dias, exceto o domingo, e certamente você pode vir pegar um livro, contato com o livro, né?
não precisa comprar o livro de imediato, mas você pode ver e olhar e pegar o livro e sentir essa parte interessante. Então, desde já, com certeza, a Patrícia já é a nossa parceira, o programa Sintonia. A gente vai estar sempre divulgando as nossas parcerias, os nossos eventos em si. E aos poucos, né, como eu falava, a retomada pós-pandemia está sendo um pouquinho difícil, mas ainda estamos conseguindo. E Paulinas Livraria não resume apenas, como a irmã falava no início, né, a livraria física aqui em Salvador. A gente faz trabalho externo também, o apostolado com as paróquias. Estamos abraçando muito formação com os catequistas nas dioceses pela Bahia. Então, assim, a gente está em saída, a igreja em saída, como diz o Papa Francisco. Obrigada, coisa boa. Parabéns aí pelo trabalho, pela missão. Irmã Edith, parabéns a você e extensivo a todas as irmãs que estão celebrando esses 70 anos na Bahia. Obrigada por essa entrevista. Muito obrigada a você. Então, parabéns, viu? Que vocês possam ter vida longa, muito mais anos, não só 70, mas que a gente possa poder usufruir da presença das Irmãs Paulinas, da Livraria Paulinas aqui no nosso estado, na nossa cidade, e em outras capitais, né? Em outras cidades também, onde a Livraria Paulinas está presente, não só na capital, Salvador. Obrigada, gente, parabéns. Uma alegria celebrar com vocês esse momento lindo. Tá?